Olá, amigos do Portal da Holanda, nós estamos ao vivo a partir deste momento para a transmissão da entrevista exclusiva com o candidato a prefeito de Manaus, Silas Câmara. E nesse momento aproveitamos para saudar o nosso candidato que já está aqui nos estúdios. Silas, muito obrigado por sua presença mais uma vez conosco para essa rodada aí de perguntas e respostas. Hoje vamos aprofundar muito mais sobre os seus planos de governo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jack, obrigado, Thaís, obrigado, Débora, obrigado, Holanda, por mais essa oportunidade. Quero parabenizar vocês pelo excepcional trabalho que prestam à sociedade através dessa mídia social tão importante. Nós estamos aqui, firmes na batalha, prontos para esclarecer a população, as estratégias, as nossas propostas e os pontos importantes da nossa proposta de governo para melhorar a qualidade de vida da população da cidade de Manaus. Aliás, esse é o ponto mais importante na minha avaliação para o futuro, para qualquer governador municipal que assuma a prefeitura, que será cuidar da qualidade de vida das pessoas da cidade de Manaus. Muito bem, e comigo estão as musas da política amazonense, Thaís e Débora. Bom dia, meninas. Bom dia, Jack. Bom dia para você que já está nos acompanhando aqui na live com o candidato Silas Câmara. Desde já deixo bom dia, candidato. Bom dia, Débora. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo aqui, reforçando que esse é o momento para você conhecer quem pode ser seu representante na Prefeitura Municipal. Mandem seus questionamentos que nós vamos fazer ao candidato. Muito bem. Deputado, a campanha começou. É um instante em que os candidatos, todos eles, estarão fazendo corpo a corpo com a comunidade, observando mais próximo a reação das pessoas sobre suas candidaturas, sobre suas propostas. Como tem sido esses primeiros momentos da candidatura do Silas Câmara? Nós estamos muito felizes, viu, Jack? Eu e o meu vice-prefeito, Coronel Amadeu, temos andado a cidade de Manaus, temos feito caminhadas, muitas reuniões, e estamos felizes porque a população está, de fato, confirmando aquilo que é o meu sentimento. Há 16 anos, a população de Manaus diz não à reeleição. E quando ela diz não à reeleição, ela quer dizer que quer ouvir novas propostas, quer dar novas oportunidades. E eu e meu vice-prefeito, Coronel Amadeu, temos andado a cidade nos 4 cantos. E a recepção é excepcional e acreditamos que a população está entendendo as propostas que nós temos preparadas para elas. E, candidato, o senhor falou aí sobre o seu vice, né? Nós sabemos o quão é importante compor uma chapa com uma pessoa que vai ser sua companheira, né, ao longo dessa jornada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí do seu vice, quem é o seu vice, apresentá-lo para a população. Como foi a escolha também, né? Ótima pergunta. O meu vice, eu costumo dizer que na nossa chapa é só alegria, porque são em Manaus 9 candidaturas a prefeito e a população de Manaus acompanhou os movimentos nervosos, né, nos últimos minutos da escolha de vice, da composição de grupo, e a composição da nossa chapa, minha e do Coronel Amadeu, foi uma composição que levou em consideração, de fato, as propostas de governo. Tanto eu como o Coronel Amadeu temos uma formação muito próximo à comunidade, muito próximo às pessoas que moram na cidade de Manaus. E todos nós sabemos que a qualidade de vida na cidade de Manaus, ela está muito prejudicada pela irresponsabilidade e também pela falta de sensibilidade dos governantes. Portanto, o Coronel Amadeu, que é coronel da Polícia Militar, foi secretário de Segurança Pública no estado de Roraima, comandou o ROCAM, comandou o Ronda nos Bairros, todo mundo conheceu e conhece ainda o programa Ronda dos Bairros, que é o programa mais exitoso de segurança pública na cidade de Manaus, um programa que teve a capacidade de aproximar o Estado da comunidade, das pessoas, melhorando a sua qualidade de vida e reduzindo em 30% todos os índices de violência na cidade de Manaus. Esse é o nosso vice, o cara do Ronda, o Coronel Amadeu. E, candidato, nós sabemos que o senhor tem uma longa trajetória política aqui, né, no Amazonas, também agora deputado federal. Eu gostaria que o senhor me contasse o porquê de concorrer às eleições esse ano à Prefeitura de Manaus. O que foi que o motivou? Bem, você disse muito bem, eu tenho 20 anos de vida pública, são 5 mandatos de deputado federal, 10 campanhas políticas com essa, a 11ª, e durante esses 20 anos
eu fui eleito a primeira vez em 1998 com 38 mil votos. Reeleito com 72, reeleito novamente com 104, eleito outra vez com 127 e na última eleição, 2014, fui eleito com 167 mil votos. Uma demonstração, na minha avaliação, muito clara, porque a avaliação das pessoas é feita na democracia através do voto. E nós tivemos essa vida pública exitosa, crescendo a cada eleição, conhecendo pessoas, rodando municípios, comunidades, em Manaus bairros, conjuntos habitacionais, em Brasília, nos relacionando com ministros, com o presidente da República, em Manaus também com prefeitos, com governadores, e identificamos que em Manaus faltava uma proposta que desse prioridade à qualidade de vida e também à humanização do relacionamento do poder público municipal com as pessoas. Construímos uma boa proposta de governo, conversamos com aliados, com amigos, fizemos uma coalizão em cima de propostas e hoje nós estamos aqui felizes porque estamos tendo uma oportunidade e acreditamos que a cidade de Manaus, o povo manauara, vai entender a nossa proposta e vai ver que quem quer de fato abraçar a população e oferecer à população uma nova qualidade de vida, um novo momento no relacionamento comunitário entre o Estado com o empoderamento da população através do Conselho Comunitário que vai trazer a população para o centro das decisões do governo, é a proposta do Silas Câmara e do Coronel Amadeu. Candidato, aproveitando já para a gente começar a falar de qualidade de vida mesmo, saber, conhecer as suas propostas em relação a pontos importantes que a população gostaria de saber. A gente vai começar falando sobre o transporte. Pode ser, Teresa, ainda tem mais alguma coisa? Não, pode. Vamos Vamos começar a falar sobre Manaus agora. Tá certo. Então, para falar de transporte público, a gente já vai começar com uma pergunta da Vanessa Benevides. Espero ter pronunciado correto. Ela pergunta assim: o que você pretende mudar em relação ao transporte coletivo? A situação é muito precária, ela está afirmando. As suas propostas para essa questão aqui da cidade de Manaus? Sim, nós vamos mudar o transporte público em Manaus e as razões são muito elementares. Na verdade, Manaus está com o sistema de transporte público completamente abandonado e sem o exercício da autoridade de quem gere, de quem comanda esse processo. O dono do transporte público em Manaus é a população da cidade de Manaus. O gerente é o prefeito. E o prefeito abriu mão da gerência do transporte público quando deixou judicializar tarifa de ônibus e quando abandonou os princípios elementares do transporte público de qualidade, que seriam BRT, aplicado na essência do projeto, e instalou em Manaus umas pinturas azuis no chão dos asfaltos, das ruas, tentando passar à população que isso poderia ser, vamos dizer assim, uma via exclusiva de ônibus. Prometeu 21 quilômetros, só entregou 7. Tem uma disputa judicial, como eu disse ainda há pouco, muito acirrada sobre tarifa de ônibus. Os terminais estão completamente abandonados e os ônibus não têm nenhum controle, o que é um absurdo. Na nossa prefeitura nós vamos usar tecnologia. Todo mundo sabe, e nós estamos aqui nesse momento usando a tecnologia para conversar com você, que hoje é possível sim a população, através da tecnologia, ter o controle através de um telefone celular que possa dizer com precisão qual é o horário com margem de erro mínima que o ônibus passa em uma determinada parada de ônibus, por exemplo. É possível a população, usando tecnologia, ter com precisão que horas o ônibus em algum terminal de Manaus vai estar recebendo o fluxo da população que vem através dos ônibus que trazem dos pequenos bairros em torno daquele terminal as pessoas para poder se deslocar em escala com maior velocidade até o seu destino, com precisão do horário. Mais do que isso, é possível sim a prefeitura, como concessionária, exigir que os empresários coloquem os ônibus no ano adequado e renove as suas frotas, inclusive com a porta dos ônibus do lado correto para nós utilizarmos os corredores exclusivos. É possível sim a prefeitura colocar câmeras de monitoramento dentro dos ônibus que dê aos passageiros segurança mínima através de uma interação
com a polícia militar e com a polícia civil através do centro de controle. É possível sim, como disse ainda há pouco, através do GPS, as pessoas monitorarem problemas no trânsito e também o tempo que o ônibus leva de ponto a ponto. Mais do que isso, para você ter uma ideia, a nossa prefeitura tem uma decisão de colocar semáforos inteligentes, de forma que ao se aproximar o ônibus do sinal, ele automaticamente dê preferência ao transporte coletivo. Tudo isso é um conjunto de atividades que a prefeitura precisa fazer e mais do que isso. Tenho certeza absoluta que você está pensando. E a tarifa? A tarifa, com planilha transparente, vai poder dar à população, em tempo real, discutindo através dos conselhos comunitários, a consciência de que ela é a tarifa mais adequada. Candidato, a maioria dessas propostas que o senhor está colocando, boa parte delas, tem a ver com conexão de internet também. Então, a gente queria tratar especificamente sobre essa viabilidade. Observando um mapa disponibilizado pela própria Anatel, você percebe o Sudeste bastante contemplado com essa questão de banda larga e você vai vendo um início de escassez já a partir do centro do Brasil até aqui em cima, e daí então você vê uma escassez maior. Manaus já tem alguns pontos de internet, mas só acredito que a população ela vai conseguir poder ter acesso a essas informações sobre como a hora do ônibus passando, com o tipo de internet que a gente tem disponível? Com o tipo de internet que tem disponível, acredito que terá muita dificuldade, mas eu quero te lembrar que o Amazonas, mais precisamente a nossa capital Manaus, ela é uma capital, ela é uma cidade que tem 3 opções de alta tecnologia e com muita capacidade de melhorar a internet, que infelizmente o atual prefeito, e por que não dizer o próprio governo, não tem se interessado em resolver. Vou te citar. Nós temos aqui fibra ótica vindo da Venezuela, com excepcional qualidade. Temos fibra ótica misturada com transmissão de rádio vindo através de Porto Velho, BR-319, com a Embratel. E temos fibra ótica vindo do União de Tucuruí. Ou seja, nós temos triplamente oportunidade de fazer com que a internet em Manaus funcione muito bem. Eu quero lhe dizer que a nossa prefeitura tem objetivamente interesse e vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e passa sim pela necessidade de nós fazermos uma verdadeira guerra com essas instituições que prestam serviço de internet na cidade de Manaus, para que elas corrijam definitivamente o serviço que prestam na cidade de Manaus. Mais do que isso, alguns prefeitos já prometeram ilhas de internet abertas com capacidade de acesso direto à população em diversos pontos comunitários da cidade de Manaus. Você vai prometer, não? Eu não vou prometer, nós vamos fazer. E vamos fazer porque é possível ser feito. O problema é de prioridade. Veja bem que essa questão de tecnologia não é uma questão que demanda investimentos absurdos. É uma questão que envolve a autoridade de quem governa a cidade de exigir que essas empresas prestem um serviço de qualidade. E nós vamos fazer isso e, se Deus quiser, vai melhorar sim a qualidade desse serviço, como vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E continuando falando em qualidade de vida, né? O senhor chegou a citar aí sobre o transporte coletivo, a questão de semáforos inteligentes e etc. Um dos nossos internautas, o Joab Gabriel, viu? Obrigado pela sua participação, questionou sobre as suas propostas para melhorar a mobilidade urbana em Manaus. Nós sabemos aí que existem alguns probleminhas a serem resolvidos, como a faixa azul, a questão da acessibilidade também para pessoas cadeirantes e etc. Quais seriam as suas propostas para tentar melhorar? A questão de trânsito em Manaus é de fato uma questão muito complicada, Joab. Obrigado pela pergunta. Mas eu posso lhe afirmar que pelo menos 30% desses problemas tem a ver, sabe com o quê? Com falta de alternativas. Ou seja, Manaus hoje ficou uma cidade que a única alternativa, Thaís, que se tem para se deslocar de qualquer local são as vias principais. Sabe por quê? Porque as vias auxiliares estão destruídas. A atual prefeitura abandonou o sistema viário da cidade de Manaus. Cuidou apenas do entorno do estádio, alegando que isso era uma obrigação da prefeitura e do Estado, que também tem culpa nesse processo,
para poder atender a Copa do Mundo e agora as Olimpíadas, e esqueceu de quem verdadeiramente mora em Manaus, que é a população. O nosso governo vai trabalhar para melhorar a acessibilidade através das vias auxiliares, e com isso vai melhorar com certeza o trânsito. Mais do que isso, a credibilidade, a confiança da população com a questão do transporte público é outra causa da dificuldade. Por exemplo, que tem o trânsito em Manaus. Como é que você vai acreditar que é possível você deixar um automóvel na sua garagem e usar o transporte público se você sequer tem controle de que horas ele passa no ponto de ônibus, de que hora ele chega no terminal, da qualidade que ele deve ter, do ar-condicionado que não funciona e você paga dentro da tarifa? Ou seja, tem um conjunto de coisas que nós vamos procurar resolver, e eu tenho certeza absoluta que em 4 anos Manaus vai melhorar e muito a sua qualidade de vida. Candidato, isso também inclui a questão de vias, de ciclovias, possibilitar enfim, para a população? Esse é um debate, Débora, muito interessante de ser feito. Não é um assunto simples de se resolver, porque você sabe que passa, inclusive, pela consciência da população. A segurança hoje de quem pedala é uma coisa muito questionável na cidade de Manaus. E por conta disso, eu até sugiro que as pessoas possam ir no Boulevard Álvaro Maia e dar uma olhada na capacidade, na competência técnica que teve o atual governo em fazer uma ciclovia num canteiro central, colocando o pedestre para andar na rua e as bicicletas para andarem no canteiro central da Boulevard Álvaro Maia, diminuindo, inclusive, o problema da acessibilidade, que é uma pergunta do Joab, tá certo? As rampas ficaram, portanto, prejudicadas, e os nossos queridos amigos ciclistas não sabem para onde vão, ou ficam rodando no canteiro central, ou arriscam atravessar a rua de uma avenida com impacto de trânsito altamente veloz e altamente complicado. Portanto, esse é um debate, nós vamos fazê-lo e vamos procurar melhorar em muito essa questão de os ciclistas poderem ter acesso, principalmente no que diz respeito às zonas, porque a nossa proposta é a concepção de implantação de 4 subprefeituras. Então, pelo menos, nessa questão de as pessoas poderem sair do bairro e chegar até um terminal, quem sabe com um bicicletário altamente competente, e as pessoas ali poderem deixar sua bicicleta e pegar o transporte público, o coletivo, e com isso melhorar em muito a sua qualidade de vida. Candidato, então vamos deixar agora um pouquinho de lado a mobilidade urbana e transporte público, que nós temos aí tempo para debater sobre vários problemas da cidade, né, e o senhor poder apresentar suas propostas. O Camilo Marinho questiona: Silas, sabemos que ao seu lado está um vice de extrema importância quando se trata de planejamento na área de segurança pública. Com isso, quais as propostas para a melhoria da segurança para os moradores da cidade de Manaus? Camilo, muito obrigado. Essa pergunta é fantástica. Eu e o meu vice, Coronel Amadeu, temos uma aliança de amor, uma aliança para melhorar a vida das pessoas da cidade de Manaus. 50% da população de Manaus diz que o principal problema de Manaus é a segurança pública. Eu gostaria primeiro de identificar, se você me permite, Thaís, quais são os problemas da segurança pública de Manaus no que diz respeito, Débora, ao município. Não sei se vocês sabem, Manaus tem cerca de 700 endereços de atividades de serviço, escolas, postos médicos, casinhas da saúde, por que não falar os semáforos, e todos eles têm câmeras. Sabe para onde vai a imagem dessas câmeras? Para lugar nenhum. Aliás, os semáforos não tem, só tem 9 câmeras nos cruzamentos de Manaus que a prefeitura colocou. E essas imagens todas não vão para lugar algum. Os ônibus de Manaus têm câmeras, vai para lugar nenhum também. E também perceba que Manaus desativou completamente a sua guarda municipal. Quais são as soluções que eu e o meu vice-coronel Amadeu oferecemos à cidade de Manaus para melhorar a sua qualidade de vida? Primeiro, a troca de todas essas câmeras por câmeras de fato tecnologicamente corretas, integrá-las todas ao Centro de Controle da Polícia Militar e Polícia Civil, sem perder também essas imagens através de um controle do município de Manaus. Segundo, vamos aperfeiçoar a Guarda Municipal. Vamos melhorar os que têm,
os guardas municipais que eles têm, e vamos completar essa tropa com mais 600 homens, totalizando 1.000 pessoas, 1.000 homens nessa tropa, treinados, capacitados, e vamos devolvê-los para a vigilância e o monitoramento pessoal, a presença física deles em todo o patrimônio público da Prefeitura. Mas mais do que isso, vamos dotá-los com uma moto e também com a sirene e aquela sinalização que a sirene tem dos carros de polícia, para que, com a redundância das câmeras e a presença do policial, ele possa pegar a moto e dar uma volta no quarteirão do patrimônio público, de hora em hora com a sirene ligada, aumentando assim a sensação de segurança pública e também ele tendo visualmente uma noção do que está acontecendo naquela região e através do seu rádio, que vai estar conectado com o centro de controle da Polícia Militar e da Polícia Civil, ele, por exemplo, chamar uma viatura e ter a garantia de que a viatura em poucos segundos ou poucos minutos possa estar aonde ele pediu para poder tomar providência sobre alguma questão. Também vamos incrementar a questão do botão de pânico nas viaturas que são concessionárias da Prefeitura Municipal, nos táxis, nos ônibus, também nos órgãos públicos de capacidade de atendimento que gera algum tipo de risco, por exemplo, nos conselhos tutelares. E mais do que isso, vamos até, Thaís, colocar à disposição esse botão de pânico as mulheres que têm, por exemplo, as suas queixas registradas na delegacia por conta de violência ou ameaça de violência e que hoje, quando sai, tem só um papel na mão. Não tem uma garantia de que a sua vida está garantida. Obviamente que, abaixo de Deus, nós vamos, inclusive, oferecer esse botão de pânico para qualquer movimento suspeito. Ela aperta o botão e, rapidamente, a polícia vai estar lá onde foi a ocorrência. Então, imagine a seguinte situação. Entra uma pessoa dentro do ônibus, tenta assaltar o ônibus, o motorista tem o botão de pânico, a polícia vai ver a cena, logo vai paralisar o ônibus e vai evitar. Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 2.400 ocorrências tem de sinistros dentro de ônibus, fora as que não foram feito BO, o que é um absurdo. Portanto, esse conjunto de situações que nós vamos implementar vai fazer com que, além da iluminação pública, nós possamos dar nossa colaboração. É bom dizer que quem fez o Ronda no Bairros, que foi o nosso Coronel Amadeu, vai conseguir fazer o Ronda Comunitária, que é a presença do guarda municipal nos prédios públicos e fazendo essa circulação em torno da quadra que vai gerar sensação de segurança pública. Candidato, falando de segurança, falando de violência, a gente já liga a questão da educação, né? Eu gostaria de saber se durante o seu mandato podemos aguardar novas creches e oportunidades para os professores? Eu não vou fazer, Débora, me desculpe, o que os candidatos fizeram. Nos últimos 8 anos, prometeram 1.100 creches. Manaus tem menos de 20 creches. A nossa proposta para a situação da creche é muito simples. Parceria público-privada, institucional e comunitária. O que a Prefeitura vai fazer? Vai identificar quem tem ambiente adequado, vai identificar quem tem possibilidade de receber, de fato, alunos em creche, vai chamar essas pessoas para um ajuste de conduta com o Ministério Público Federal, Estadual e Municipal, vai chamar a Secretaria Municipal de Educação e nós vamos propor disponibilizar para a população imediatamente vagas que existam nessas instituições. Igrejas, ambientes comunitários, até mesmo creches particulares tiverem vagas disponíveis, e nós vamos pagar por vaga e vamos resolver esse problema imediatamente. E vou citar um exemplo, que se a Prefeitura quisesse adotar para as creches, já teria resolvido. A Prefeitura mantém hoje 12.000 universitários, números que eu não posso dizer que são confiáveis, porque nenhum número da atual Prefeitura é confiável. Mas é o que eles dizem. 12.000 universitários hoje estudam através de bolsa universitária. Qual é a dificuldade, pessoal, que tem de as pessoas que estão no poder olhar para as famílias que têm necessidade de dar aos seus filhos melhor oportunidade, melhor qualidade de vida
e também para elas, para poder trabalhar e pegar um pouquinho mais de recurso para colocar na mesa, para melhorar sua alimentação, melhorar sua qualidade de vida, através do mesmo procedimento. A nossa prefeitura vai usar esse procedimento porque ele já existe, está aprovado e dá certo. Candidato, ainda a questão da educação. Essa pergunta eu tenho feito para todos os candidatos, relacionado os resultados que a educação tem dado. E assim, nós sabemos que para que você possa chegar na faculdade, para que você possa ter êxito, inclusive profissional, para que a cidade mesmo se desenvolva ao máximo possível com profissionais bem preparados, tudo isso começa lá na base, lá no início, que é onde entra a responsabilidade da prefeitura. Apesar dos números, nunca se viu um período em que as pessoas sabem, a juventude tem conhecido muito menos sobre a leitura e sobre cálculos. Hoje o pessoal está lendo muito menos, não está conseguindo ler direito, não está conseguindo fazer cálculo. Que providências o senhor pretende tomar dentro da educação para que os alunos de Manaus possam ter essa deficiência superada? Já que você me dá uma oportunidade fantástica para falar sobre um projeto que nós estamos amando conhecer através do nosso plano de governo. Nós queremos construir na cidade de Manaus uma nova educação. E essa nova educação passa por procedimentos importantes. Pode parecer simples, mas são profundos. Por exemplo, cada escola passará a ter 2 diretores. Um diretor pedagógico e um diretor administrativo. O diretor administrativo, ele vai cuidar de toda a estrutura da escola. Banheiros, área verde, pintura, janelas perfeitas. Tem até um livro muito interessante que o Coronel Amadeu pediu que eu lesse. E esse livro fala sobre uma espécie de uma parábola das janelas quebradas. Ou seja, o prédio público que tem aparência de abandonado, ele é um prédio que não só tem aparência, ele de fato está abandonado, não só pelo poder público, mas as pessoas que lá trabalham não têm o mesmo entusiasmo para fazer uma coisa de qualidade. Portanto, nós faremos o seguinte: colocaremos um diretor pedagógico e colocaremos um diretor para administração, ou seja, um diretor cuida da estrutura física e outro cuida apenas da questão pedagógica. Isso já vai ser muito importante para poder nós termos uma melhoria na qualidade. Segunda coisa, nós vamos instituir a aula de reforço, que é uma coisa muito importante na vida do aluno hoje. Mais do que a aula de reforço, vamos instituir também um novo relacionamento com as famílias. Vamos trazer as famílias para o radar da prefeitura. Só para você ter uma ideia, eu fui aluno de escola municipal. Com 7 anos fui matriculado na escola Leonila Marinho. Se o meu pai, ou a minha mãe, ou alguém responsável por mim, não fosse à escola uma vez por semana, dificilmente eu entraria na segunda-feira seguinte na sala de aula. Mais do que isso, se a tarefa que foi passada para eu fazer em casa eu não tivesse feito, dificilmente eu entraria no dia seguinte na sala de aula. Sabe o que é isso? Não é a dureza da escola. É a escola dando um recado que não se faz educação apenas com o governo, apenas com as escolas. Educação é prioritariamente construída dentro das famílias. Portanto, é importante que se saiba que um aluno chegar da sala da escola e estudar pelo menos 2 horas em suas casas é fundamental para a leitura e para a matemática, como você disse agora há pouco tempo. Mas mais do que isso, nós vamos estabelecer um provão anual. Esse provão anual é para você ter noção de como está o desenvolvimento e o aproveitamento pedagógico do que as escolas municipais estão oferecendo para os seus alunos. E cada escola que tiver uma nota média a partir de X receberá. Isso não é nenhuma novidade, viu, Jack? Isso já existiu aqui no Amazonas, infelizmente foi abandonado e estava surgindo um bom resultado. Então, se uma escola teve um desempenho X, ela receberá uma premiação do governo em dinheiro, obviamente, e o conselho escolar, que é algo que está completamente desprestigiado e na maioria das escolas nem existe, vai ser prestigiado e nós vamos forçar uma barra para instituí-los para que esse conselho diga onde vai ser investido esse dinheiro. O fato concreto é que nós vamos acompanhar, para e passo,
o desenvolvimento de cada aluno através dessa descentralização. O que é administrativo, um diretor cuida, o que é pedagógico, outro diretor cuida. Tá certo. E, candidato, falando sobre educação ainda, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós temos aí uma triste realidade, não só aqui em Manaus, mas no Brasil, que a categoria dos professores é muito desvalorizada, né? E eles que são tão importantes aí, que acompanham muito, que muitos acompanharam, né? No meu caso, por exemplo, no caso de todos aqui, todos tiveram um professor que esteve orientando. Eu gostaria de saber quais seriam as suas propostas para essa categoria, para incentivá-los, para tentar melhorar também, né? Aí para eles. No nosso plano de governo, nós temos o compromisso de instituir uma database para todos os professores. Mas nós entendemos que o salário é, de fato, um elemento que motiva. Mas o principal é a valorização do professor com a reestruturação da escola, que tem a responsabilidade de, nos períodos em que os professores estão de férias, recapacitá-los e prepará-los para que, voltando à escola, possam ter capacidade de inovar, de melhorar, de preparar os seus alunos, por exemplo, para o nosso provão que será anual. Nós temos certeza absoluta que no governo do prefeito Silas, do vice-prefeito Amadeu, os professores serão prestigiados e perceberão que estarão lidando com 2 prefeitos que têm carinho e amor pelas pessoas. Essa questão de colocar o ser humano em primeiro lugar não é uma questão apenas de falar da população. Servidores municipais também são seres humanos. Procurem saber dos servidores municipais qual foi a última vez que eles tiveram uma conversa franca, aberta, uma oportunidade para conversar com os prefeitos. Faz muito tempo. Eu e o Coronel Amadeu vamos instituir um diálogo aberto para que as pessoas se sintam importantes, úteis, mas também vamos falar das limitações físicas e financeiras da prefeitura, que têm que ser superadas pela boa vontade e pelo compromisso de melhorar a vida das pessoas através dos mestres, dos professores, mas também de todos os servidores da área de educação do município de Manaus. Candidato, ainda falando de educação, mas agora educação universitária, né? Tem uma pergunta aqui da Emily Catarina. Ela faz a seguinte pergunta. Deputado, quais são os seus planos para o Bolsa Universidade e Bolsa Idioma? Pretende continuar? Candidato, desculpa, mas aqui ao vivo também nós temos 2 perguntas nesse sentido, que é da Bruna Lima Queiroz e do Rodrigo Falcão. A Bruna está questionando em relação às propostas relacionadas aos acadêmicos que estão tentando entrar no mercado de trabalho, né, e não têm oportunidade. E o Rodrigo Falcão fala em questão dos universitários que precisam pagar uma bolsa, precisam pagar a faculdade particular e não têm condições, né? Quais seriam as suas propostas para tentar melhorar essa área? Bem, eu quero, olhando aqui para os olhos da população, porque eu sei que vocês estão olhando para mim nesse momento, assegurar que nenhum dos programas que estão funcionando na prefeitura hoje, que deram certo, dão certo e continuarão a dar certo, serão desativados. E nem também nós mudaremos o nome de nenhum programa dos atuais. Esse é um hábito que o nosso governo não vai, de maneira nenhuma, cair nele, que é o hábito de evitar com que quem fundou, com quem inventou, com quem criou alguma coisa boa para Manaus, seja esquecido após criar. A questão do relacionamento da prefeitura com os universitários de forma geral, porque todas as perguntas aqui, de certa forma, incluem os universitários, mais as pessoas que querem aprender um segundo idioma, será reiterado através do nosso governo e mais do que isso. Nós queremos um relacionamento mais próximo dessas pessoas. A nossa prefeitura tem um objetivo inarredável de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu não conheço possibilidade real de melhorar a qualidade de vida das pessoas sem transparência absoluta, sem confiança, sem competência e sem excelência. E nós vamos fazer isso. Nós vamos nos relacionar com a população com esses 4 pilares como motivador principal do aquilo que a nossa prefeitura vai fazer. E os universitários, fiquem absolutamente tranquilos. O que nós vamos querer de vocês é que vocês participem da nossa administração. Vou citar um exemplo. A nossa prefeitura tem um compromisso de levantar, nos primeiros 6 meses, um cadastro social, Débora, um cadastro social, Thaís, atualizado de todas as residências de Manaus.
E nós pretendemos fazer isso como? Simples. Vamos chamar os universitários e vamos pedir uma contrapartida a eles. As nossas 10 secretarias elaborarão um questionário e nós vamos pedir a eles que eles caminhem as ruas de Manaus de casa em casa, levantando todos esses dados sociais para que a Prefeitura, pela primeira vez, tenha algo confiável e consistente sobre a vida das pessoas. Só tem condições de melhorar a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Manauara, quem quer chegar perto de você e quem quer conhecer a sua vida. Como é que eu vou melhorar a vida das pessoas se eu não conheço a vida das pessoas? Portanto, nós vamos fortalecer esses programas, vamos melhorar esses programas, mas, acima de tudo, vamos trazer todas essas pessoas para perto do governo municipal, para juntos fazermos um pacto pelo bem de todos e para melhorar a vida da população. Candidato, eu pude perceber aqui durante apurando as perguntas que o seu público é um público muito jovem, né? E aproveitando para fazer também a pergunta aqui do Pedro Silva, ele faz a seguinte pergunta: qual é a sua proposta, candidato, para o esporte? Seria uma boa ideia usar o esporte para tirar os jovens que vivem nas ruas? Tem dúvida nenhuma. Manaus já teve uma experiência muito legal. Quando foi secretário de Segurança Pública, o atual senador Maziz, não sei se vocês lembram, ele teve a feliz ideia de instituir um programa chamado Galera Nota 10. Galera Nota 10. E esse programa, ele foi um programa que entrou no coração das mães e dos pais de toda a cidade de Manaus. A nossa prefeitura tem um compromisso, e o compromisso é resgatar o esporte de base, que é a nossa responsabilidade, para identificar atletas, possíveis atletas que queiram fazer esporte de alto rendimento. Nessa área, a nossa prefeitura vai resgatar todos os espaços públicos, gerando nesses espaços públicos a possibilidade de as pessoas, os jovens, as crianças, os adolescentes, mas também as pessoas de melhor idade, terem acesso a profissionais competentes que possam levar a boa informação nessa área do esporte, vamos dizer assim, de formação, e identificar nessas pessoas capacidade para que eles possam receber, por exemplo, a Bolsa Atleta, que é um programa do governo federal, do governo do estado, e, por que não, pode ser também um programa do governo do município. Mas a coisa principal se dá nas escolas sempre. Vocês têm toda a razão quando se preocupam com a educação. Se dá sempre nas escolas. E aqui eu volto de novo. Eu fui aluno, por exemplo, do Leonila Marinho, mas fui aluno também do Rio Araújo, ali na Carvalho Leal. E eu posso dizer para vocês que uma hora que eu tinha muita satisfação de poder participar da escola, das aulas, era o horário em que eu ia fazer educação física. E que lá estavam os melhores profissionais, não apenas na área de educação física, mas para a formação de alguns esportes: judô, basquete, futebol de salão, futebol de campo, todas essas áreas. Mais do que isso, quando eu ia para a escola e podia participar da área cultural, danças, enfim, artesanato, tudo isso o nosso governo vai resgatar, isso vai ser desdobrado na qualidade de vida das pessoas e principalmente nessa convivência com a juventude, que é uma juventude que está aí toda ansiosa e querendo fazer mais e melhor por Manaus, e nós vamos dar oportunidade para isso. Então, candidato, falando de esporte, a gente lembra de lazer. Para as pessoas, para os jovens, para a população em geral, praticar atividades físicas, tem proposta? Tem uma praça legal para oferecer para eles? Muito boa pergunta. Agora mesmo, semana passada, eu e o meu vice Amadeu fomos a uma grande reunião ali no bairro do Zumbi, Castanheiras, e no caminho nós passamos ali no São José e tem aquele canteiro central do São José. Impressionante. Tinha aproximadamente 600 pessoas com um professor com uma caixinha de som pequena, coisa muito rústica, dançando zumba no canteiro central. Alguns com os pés até em cima do meio-fio. E eu disse a Amadeu: olha que coisa absurda, que maldade. Não é possível que o poder público não esteja vendo isso. Mal iluminado, cheio de mato, e as pessoas com a vontade que têm de fazer exercício físico, que aliás é uma coisa que beneficia muito tanto o Estado e o município como prestador de serviço, porque a atividade física evita doenças. Mas muito bem, e eu dizendo para ele: nós vamos ganhar essa eleição, se Deus quiser e o povo nos der a oportunidade, e nós vamos ocupar todos os espaços físicos de Manaus, comuns, e nós vamos transformar esse espaço físico através desses questionários, dessa pesquisa que nós vamos fazer de casa em casa,
e nós vamos levar para as comunidades, de acordo com o que for o sentimento delas, a atividade que mais elas acharem que é possível ser feito, inclusive fisicamente, para melhorar sua qualidade de vida nesses espaços comuns na cidade de Manaus. A maioria está abandonado e você sabe disso. Há uma Manaus que as pessoas estão mostrando, mas existe uma Manaus verdadeira. Uma Manaus que as pessoas estão sofrendo. Uma Manaus que as pessoas querem melhorar de vida. E o nosso governo vai abraçar esta Manaus. Mas vai abraçar não discriminando a outra Manaus. Vai abraçar tornando a Manaus uma Manaus que todos tenham as mesmas oportunidades. E é isso que nós vamos fazer, pode acreditar. Candidato, falando aí sobre lazer, a Carol Bacelar pergunta quais seriam as suas propostas para incentivar a cultura e o turismo na cidade, né? Manaus foi sede aí da Copa, das Olimpíadas agora, que foi um importante incentivo para o turismo aqui na capital. Quais seriam as suas propostas para continuar incentivando mais ainda? Para você ver, né, Thaís? Nós tivemos, como você disse muito bem, a Copa e tivemos também agora as Olimpíadas. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, de alguma atividade cultural ter, através da fomentação da prefeitura, invadido as praças com boi, com quadrilha, com zumba, com atividades que nós aqui gostamos tanto, que o povo de Manaus gosta tanto, tanto como cultura, mas também como lazer. E nada disso foi mostrado para os turistas. A nossa prefeitura vai manter e vai ter compromisso com todas as atividades culturais do nosso estado e da nossa capital. Eu estou falando todas, absolutamente todas. Nenhum dos calendários, muito pelo contrário, vamos até fortalecer. E fortalecer como? Muito simples, trazendo a iniciativa privada para um calendário que esteja organizado. Hoje, se a prefeitura tem que, às vezes, desmanchar alguma atividade cultural, como Carnaval Manaus, como alguma atividade de boi, quadrilha, festas regionais, festas juninas, tem dificuldade de fazer, é porque é mal programado, é mal organizado. Não existe governo na cidade de Manaus. Falta ordem pública. E sabe por que não tem? Porque tudo tem que ser fomentado pelo município. Nós somos, aqui na cidade de Manaus, o maior polo de eletroeletrônico da América Latina. Temos aqui centenas de indústrias. Temos uma atividade econômica forte. Manaus é a 7ª capital do país, tanto em população como economia. Manaus teve 5 bilhões de reais a mais no atual governo. O governo passado arrecadou 9 bilhões. Esse vai fechar este ano, e quem disse não fui eu. Aqui mesmo, nessa ferramenta de comunicação, um atual vice-prefeito do atual prefeito disse que Manaus tinha tido 5 bi a mais e que o atual prefeito não tinha deixado nenhum legado concreto para a cidade de Manaus. Sistema viário abandonado, ônibus não existe mais, está chegando no limite da renovação da frota. E nas atividades culturais, o que ele faz é contratar pessoas de fora, que levam fortunas da cidade de Manaus, subestimando a capacidade dos nossos artistas locais. O nosso governo terá esse compromisso de fazer mais e melhor, melhorando a qualidade de vida dos artistas locais e valorizando aquelas pessoas que têm, de fato, compromisso com a nossa terra. Bem, somente dando um posicionamento aqui quanto ao tempo. Nós temos ainda mais 7 minutos. 7 minutos. Então, recomendo aí às minhas colegas que peguem aí o filé aí das perguntas para que a gente possa caminhar para o fim. Mas a gente já pode falar de saúde brevemente, que é um ponto muito importante. Candidato, as suas propostas em relação à saúde, às UBSs, às casinhas de saúde, por favor. Só ressaltando que a Suzy Souza e a Marta Gleice também questionaram sobre isso na nossa live. Quais seriam suas propostas para melhorar a saúde e questionando também em relação aos agentes comunitários de saúde que trabalham aí nas ruas, no sol quente, visitando as casas. Bem, primeiro, saúde pública em Manaus, vamos combinar, eu tenho certeza que você concorda comigo, não existe. Bastou o Estado fazer um movimento que ele é completamente, vamos dizer assim, questionável pela forma e pelo momento, mas o que de fato aconteceu foi que o Estado tirou um serviço que ele não deveria estar prestando, e a população de Manaus viu que a Prefeitura de Manaus não tinha absolutamente nada na área de saúde. Quer um exemplo? A nossa cidade ela cresceu desorganizada. Muitas invasões foram consolidando-se e vendo os bairros, e a Prefeitura foi instalando unidades básicas de saúde sem nenhum critério técnico. Não usou sequer um georreferenciamento para aproximar a população dessas unidades de saúde.
O que nós vamos fazer objetivamente é, primeiro, vamos reorganizar fisicamente as unidades básicas de saúde, levando elas para mais perto da população. 2, vamos usar tecnologia, consultas, exames e, principalmente, medicamentos serão todos disponibilizados à população através de celular em tempo real. Marca consulta com horário, chega lá, o médico está lá. 4, vamos fazer a reorganização de nossos médicos da família de forma que eles possam compensar fisicamente aquilo que as UBSs não possam ter como presença física. E vamos também fazer, sabe o quê? Vamos instituir, além da carreta da mulher, a carreta da criança e a carreta do idoso. Sabe por quê? Porque as crianças estão nas escolas e nós precisamos saber se elas podem ou não, se estão tendo ou não dificuldade de ler, por exemplo, as suas tarefas escolares. Se a sua dentição está ou não precisando de socorro e de uma boa orientação de um odontólogo pediátrico. Um pediatra para poder fazer exames rotineiramente, não só quando precisa, ou seja, prevenção, que é a atividade principal da prefeitura. E nós vamos colocar na atividade, na carreta do idoso, vamos colocar geriatras, ortopedistas e vamos cuidar da atividade física dessas pessoas para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida. E na carreta da mulher, vamos intensificar aquilo que já deu muito certo no passado, porque hoje a carreta da mulher está sendo operada pelo sistema da prefeitura, funcionários da prefeitura, que não foram capacitados para aquilo. Vou citar um exemplo. Uma carreta da mulher, quando era operado pelo ex-prefeito, demorava em torno de 17 minutos para atender uma mulher com exame, inclusive, contra o câncer, contra preventivos, etc. Hoje não tem previsão de tempo. Sabe o que é isso? Incompetência e vaidade de desmanchar um programa que estava dando certo para tentar fazer alguma coisa para apagar a imagem de quem construiu isso. Nós vamos instituir uma parceria público-privada e na saúde nós vamos revolucionar, vocês podem acreditar. Candidato, em questão do uso da tecnologia, por exemplo, para marcar exames, a gente já pode, eu afirmo que a questão é precária. No seu mandato, a gente pode aguardar um atendimento mais prático, mais ativo em relação a isso? Eu posso te garantir que é precário porque não existe. Mas no Brasil, para cada habitante tem 1,5 celular disponível pela população. O que na verdade vai acontecer é uma coisa muito simples. A pessoa vai poder pegar o celular e vai poder identificar a prefeitura no celular, na tecnologia, aperta lá, abre o serviço da prefeitura. Por exemplo, vamos ser uma prefeitura, se Deus quiser, com 10 secretarias. De acordo com a secretaria, você aperta em cima e todos os serviços vão estar disponíveis lá. Consultas, análise clínica. Tem uma discussão sobre a questão da tecnologia, em relação à tecnologia, sobre a internet. Eu vou repetir. Manaus tem 3 linhas alternativas para melhorar a qualidade da internet. Tem fibra ótica vindo da Venezuela, que vem da América Central. Fibra ótica vindo do Brasil pela Embratel através da BR-319. E fibra ótica vindo através do Leão de Tucuruí. Não é questão de tecnologia, é questão de interesse do governo municipal de sentar as operadoras vivo, seja lá qual for, e exigir que o serviço seja de qualidade. Eu sou membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara há 20 anos. Quem conhece a minha atuação sabe que quase toda semana eu estou colocando requerimento, eu estou pressionando. No entanto, falta o Poder Executivo do Amazonas e de Manaus invadir Brasília através da bancada federal, senadores e deputados, e aqui estou eu para dizer que isso é verdade, porque nunca me procuraram para isso. Nunca. Nenhum governador, nenhum prefeito me procurou para isso. E nós irmos à Anatel e instituirmos um critério sério e exigirmos que a Anatel e o governo federal façam a sua parte, mas principalmente o poder público use aquilo que é possível de usar para dar sinais claros de que ou melhora a qualidade ou então vão ter problema. Candidato Silas, nós estamos chegando ao fim e essa é a oportunidade para que o senhor possa deixar a sua mensagem final ou lembrar de alguma coisa que porventura tenha ficado de fora da conversa. Quero aproveitar e agradecer a todos os amigos aí que estão nos acompanhando na própria página do candidato, que está sendo compartilhado lá essa entrevista. Muito obrigado por estar nos acompanhando e mandando as perguntas.
Silas. Primeiro, quero agradecer a Deus essa oportunidade e a vocês, a essa equipe competente e comprometida aqui do Holanda, que faz um belíssimo trabalho e presta, sem dúvida nenhuma, esse serviço com muita qualidade à população de Manaus, do Amazonas e, por que não dizer, do Brasil. Segundo, queria dizer para a população nessa oportunidade que nós estamos muito entusiasmados, pessoal. Eu e meu vice-coronel Amadeu acreditamos que é possível sim. Com 5 bilhões de reais a mais, a Prefeitura tem todos os recursos necessários para fazer mais e melhor por você. Com 5 bilhões de reais a mais, nós acreditamos que é possível você se sentir abraçado pela Prefeitura com a sua sede executiva e 4 subprefeituras. Com 5 bilhões de reais a mais, é possível que você veja o transporte público renovando sua frota. Que você possa controlar através da tecnologia o tempo que o ônibus chega na sua parada, que os terminais lhe sejam mais adequados. Com 5 bilhões a mais, é possível sim, e a nossa Prefeitura não vai dizer que não tem nada a ver com segurança pública. Eu e o Coronel Amadeu, o homem que fez o Ronda do Bairro, nós vamos instalar o Ronda Comunitária e vamos melhorar a sua qualidade de vida. Portanto, nós temos convicção que é possível ser feito e nós estamos com o coração cheio de amor e apaixonados por essa causa que vai transformar Manaus numa cidade em que a sua população se sinta abraçado e a sua qualidade de vida melhorando. Basta você nos dar a oportunidade e é isso que nós queremos pedir. Eu sou Silas e o meu vice é o Coronel Amadeu e precisamos de você, não apenas do seu voto, mas da sua mobilização na cidade de Manaus. 70% da população ainda não conhece a nossa candidatura. Nos ajude, multiplique essa informação e vamos construir uma Manaus de todos nós. Deus abençoe vocês. Thaís e Débora, muito obrigado. Obrigada, Jack. Obrigada para você que esteve nos acompanhando. Eu fiz aqui alguns questionamentos da live, juntamente com a minha parceira Débora, da qual eu tenho a honra de ter ao meu lado, viu? Muito obrigada, Débora, pela entrevista. Eu que agradeço o candidato, Jack, a você que participou do começo ao fim, desde ontem, mandando suas perguntas. Muito obrigada e até a próxima. Candidato, muito obrigado mais uma vez por sua presença, por dispor esse tempo aqui para conversar com os nossos leitores. Agradecer por ter sido aberto a todas as perguntas que foram feitas. Não é fácil estar do lado dessas duas aí, eu sei da dificuldade que a gente está do lado delas, mas muito obrigado por sua disponibilidade e pela forma muito clara com que o senhor tratou os seus projetos. A você que nos acompanhou aqui pela live, muito obrigado também por ter interagido, por ter mandado as suas perguntas. Você nos ajuda a construir uma democracia e uma cidade mais bonita através desse debate. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.